Olá, eu sou Daniela Ruiz e hoje eu vou ler o livro para vocês do Mike Murdock, Descubra as 7 Chaves do Favor, da editora Central Gospel. Sumário. Número 1. Um sucesso incomum requer um favor incomum por parte de alguém. Número 2. O objetivo divino do favor é capacitá-lo a cumprir o seu desígnio. 3. A atitude e protocolo decidem o fluxo do favor em sua vida. 4. Um dia de favor vale mais do que uma vida de labor. 5. A gratidão sincera por um favor recebido garante o seu sucesso. 6. O favor pode cessar tão rápido quanto ele pode começar. 7. Cada semente de favor que você planta marca uma colheita de favor no seu próprio futuro. Então vamos começar a leitura. Número 1. Capítulo 1. Um sucesso incomum requer um favor incomum por parte de alguém. O favor é o segredo do sucesso incomum. O favor é a diferença entre o presente e o seu futuro. O favor não é um presente de Deus para os necessitados. Ele tem que ser buscado. O favor causa inveja. Podemos observar na vida de José como o favor provocou o ciúme irado dos irmãos. O favor lhe custará. O favor é acompanhado de ataques. Por que então buscá-lo? Porque com ele o sucesso será muito mais fácil e rápido, sem ele quase impossível. Cada história de sucesso contém a memória do favor. Lee Iacocca escreve no seu livro Straight Talk sobre o favor que veio do seu mentor. Bill Gates, o homem mais rico dos Estados Unidos, descreve como ele, ainda um estudante de colégio, desejava muito a oportunidade de explorar o desconhecido. Ele recebeu o favor. Você não tem a energia necessária para conseguir tudo o que merece na vida simplesmente com o suor do seu rosto. Você pode trabalhar até ficar doente e ainda assim não se livrar das dívidas. Você precisa de um favor incomum para dar passos gigantescos em direção ao seu sonho incomum. 7 dias celebrarás a festa do Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e em todas as obras das tuas mãos, pelo que te alegrarás certamente. Deuteronômio 16:15. Muitos não percebem que estão precisando desesperadamente do favor. O povo de Nínive não se deu conta de como precisava do favor, até que Jonas pronunciou o julgamento. Os homens incomuns são suficientemente humildes para buscar o favor. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Daniel 2,16. Buscar o favor é uma das qualificações para recebê-lo. Você não tem nenhum direito a algo que não buscou. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor, teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor, teu Deus, te há de abençoar em toda a sua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que te alegrarás certamente. Tiago 4:2. Davi procurou o favor. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Salmos 31:16. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm faltas. Salmos 34:10. Deveras orará a Deus, que se agradará deles, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Jó 33:26. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. 2 Reis 13:4. O favor incomum deve ser procurado, solicitado e celebrado. Foi apropriado ao servo de Abraão se ajoelhar e pedir o favor de Deus. Deus é a fonte do favor. Ele responde quando buscamos. Em poucas horas, Rebeca estava destinada a encontrar-se com Isaque por causa do favor de Deus. Qualquer sucesso incomum necessitará o favor incomum de alguém. Capítulo 2. O objetivo divino do favor é capacitá-lo a cumprir o seu desígnio. O sábio estuda a lei do favor. 14 fatos para serem lembrados quando você desejar o favor. Vamos ao primeiro. O favor é um presente de Deus. O que é o favor?
O favor não é uma coincidência. O favor é um plano traçado por Deus para recompensar a sua obediência quando ela é invisível aos olhos alheios. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Em Isaías 1,19. Número 2. O favor acontece quando Deus permite que alguém se torne uma resposta para os seus problemas. Pode ser um parente, o seu chefe ou um estrangeiro. Segundo as Escrituras, Deus é o catalisador dessa conexão de ouro com alguém. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os teus reis te servirão, porque o meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações, e conduzidos com elas os teus reis. Em Isaías 60, 10, 11. Ó, se fendesse os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face. Isaías 64, 1. 3. O favor é uma atitude bondosa, não é uma troca ou pagamento por serviços prestados. O mundo usa favores como substituição do favor. Favores são ações projetadas para manipular. Filho meu, se os pecadores com bladícias te quiserem tentar, não consintas. Provérbios 1:10. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é macio, é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é agudo como as espadas de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Provérbios 5, 3-5. Um deputado pode dizer para um lobista: eu farei isso se você me der 25.000 para outro projeto que tenho. Isso é uma troca, uma transação de negócios, é intimidar outros e obrigá-los pelos favores. Não se trata de favor. É uma substituição satânica para o plano divino do favor. Nós magoamos a quem devemos. Constantemente, Satanás tenta imitar a Deus. Ele tem inveja do sucesso, da força e do amor que Deus recebe. Deste modo, ele emula a Deus. Número 4. O favor é o caminho divino em direção ao sucesso. O favor é uma atitude desenhada. Agora é o número 5. O favor é uma atitude desenhada para revelar o coração. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes, pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Está lá em Salmos 90, 14-17. Número 6. O favor é uma exceção à regra, não é uma normalidade. Milhões lutam sem ver o progresso significante. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, 1. Número 7. O favor é a vontade, o desejo e a participação de alguém para ajudar você a obter algo. Noé foi protegido pelo favor de Deus. Jonatas favoreceu Davi, e Davi favoreceu Mefibosete, filho de Jonatas. Número 8. O favor é uma corrente fluindo em sua direção, ou na direção contrária. Disse-lhes então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Lucas 1, 30-38. Número 9. O favor é um presente de Deus que nos leva ao nosso destino. Mardoqueu sabia disso e falou a Ester: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teus pais perecereis. E quem sabes para tal tempo como este chegaste? Está lá em Ester 4,14. Número 10.
Ter favor com os outros é necessário para completar o desígnio de Deus na sua vida. Moisés se deu conta disso, e eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Azaimaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que tenho ordenado. Está lá em Êxodo 31:6. Número 11. O favor é uma prova do amor de Deus. Número 12. O favor aumentará drasticamente quando você começar a cooperar agressivamente com as leis de Deus. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes: Faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-eis, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que essa nação é o teu povo. Disse, pois: Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Êxodo 33, 12 ao 14. 13. Os corações sábios procuram oportunidade de semear a favor. Bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo. Salmo 112, 5. O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Provérbios 27. Número 14. Qualquer boa semente garante o favor, mesmo anos depois de plantada. O rei não podia dormir. Ele começou a ler. Então foi lembrado de uma boa ação que estava ignorada. Por isso o rei recompensou Mardoqueu por evitar o seu atentado à morte. E Amã teve que honrar publicamente Mardoqueu. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e a apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Ester 6:11. O propósito divino do favor é capacitá-lo a cumprir o seu desígnio, a razão da sua vida. Agora vamos ao capítulo 3. A atitude e protocolo decidem o fluxo do favor em sua vida. O favor não é um milagre, o favor é uma recompensa. Hoje mesmo a sua vida pode transbordar do favor de Deus, e isso é a melhor experiência que existe. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Está lá em Lucas 2, versículo 52. 32 maneiras de liberar um favor incomum na sua vida. Vamos para a primeira. A primeira é: a sabedoria aumenta o favor. Agora, pois, filhos, ouve-me, pois bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Provérbios 8, 32 ao 35. Número 2. A diligência gera o favor. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Provérbios 13, 4. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. Provérbios 13, 11. Número 3. Um coração entendido atrai o favor. Entendimento do coração das pessoas e das suas necessidades. Entender um professor, um instrutor ou um mentor. Um bom entendido dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Provérbios 13, 15. Número 4. As palavras apropriadas muitas vezes geram o favor dos que estão ao seu redor. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. Os lábios da justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. Provérbios 16, 13. 5. A humildade gera o favor. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Provérbios 15, 33. Número 6. Uma habilidade incomum ou uma unção especial muitas vezes geram favor.
Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Daniel 2, do 47 ao 48. Número 7. O arrependimento atrai o favor. O filho pródigo descobriu isso e, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Lucas 15, do 17 ao 20. Número 8. O favor aumenta quando você se associa com pessoas de integridade. Boaz tinha uma reputação íntegra. Ruth respigou no campo de Boaz. Aquela associação trouxe bênçãos. Número 9. O favor é liberado quando você resolve um problema durante uma crise. Daniel interpretou o sonho do rei antes da matança dos homens sábios. Sua promoção foi inevitável. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. Eles buscaram Daniel e os seus companheiros, para que fossem mortos, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Daniel 2, do 12 ao 13 e 16. 10. O favor pode vir quando Deus lembra a alguém algo bom que você fez. O rei foi lembrado de que Mardoqueu não havia sido recompensado por revelação dos seus planos da conspiração do assassinato. O rei ordenou um desfile em sua homenagem. Então disse o rei: Que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: Coisa nenhuma se lhe fez. Ester 6:3. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou. Ester 8:15. Número 11. A obediência a Deus garante o favor. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Está lá em Malaquias 3, 9 e 11. Número 12. O sucesso em comum atrai o favor em comum. A rainha de Sabá levou presentes a Salomão por causa do seu sucesso. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele subia à casa do Senhor, ficou como fora de si. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. 2 Crônicas 9, 3, 4 e 9. Número 13. Uma boa atitude geralmente influencia na atração do favor. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. Nabal, marido de Abigail, agiu insensatamente para com Davi. Mas como ela interveio sabiamente, Davi demonstrou muito favor e misericórdia. 2 ladrões foram crucificados com Jesus. Um recebeu clemência por causa da sua atitude, o outro ficou perdido eternamente. A atitude afeta o favor. Número 14.
O favor emerge quando você resolve um problema mais rápido do que os outros estão dispostos a resolvê-lo. Quando Nabal insultou Davi, Abigail agiu rapidamente. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. 1 Samuel 25:23. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10. 15. O favor emerge quando você resolve um problema com alegria. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a tua bondade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Filipenses 2:13-14. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Provérbios 17:22. Vais, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Eclesiastes 9:7. Número 16. O favor muitas vezes é liberado no momento em que outros percebem a presença sobrenatural do Espírito Santo operando em sua vida. Considere José. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito, e disse Faraó a José: Eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Gênesis 41, do 41 ao 44. 17. A integridade garante o favor. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as nas tábuas do teu coração, e achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios 3, do 3 ao 4. 18. A excelência atrai o favor. A excelência começa com a atenção aos detalhes. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum favor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Filipenses 4, do 8 ao 9. 19. O favor é liberado quando você respeita as autoridades. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Hebreus 13:7. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Romanos 13, do 1 ao 3. Número 20. Honrar os pais garante uma vida de favor com Deus. Os pais são as chaves do favor incomum de Deus. As crianças desobedientes são ignorantes da lei do favor e de como ela opera. Honra o teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bens na terra que te dá o Senhor, teu Deus. Deuteronômio 5:16. Número 21. O aumento do conhecimento de Deus resulta no aumento do favor dele. Deus responde quando o buscamos. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Jeremias 29, 12 ao 13. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Daniel 11, 32. 22. O favor vem quando você serve alguém que é altamente favorecido por Deus. Ruth recebeu o favor de Boaz porque ele viu o exemplar serviço que ela prestava a Noemi. O faraó amava José.
Quando os irmãos de José chegaram ao Egito com suas famílias, eles todos receberam presentes. Número 23. O favor crescerá quando você resolver um problema que os outros são incapazes de resolver. O rei estava atormentado. Ninguém podia interpretar seu sonho. Daniel fez o que os outros não puderam fazer. O favor foi a sua recompensa. Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Daniel 2, do 47 ao 48. Número 24. O favor aumentará quando você seguir as instruções de um mentor sábio. Noemi aconselhou Rute a ficar no território de Boaz. E disse Noemi à nora Rute: Melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz, para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou. E ficou com a sua sogra. Está lá em Rute 2, do 22 ao 23. Rute seguiu as instruções de Noemi e tornou-se a esposa de Boaz. Número 25. A diplomacia e as respostas amáveis produzem o favor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Está lá em Salmos 45, 2. 26. O uso sábio dos seus dons e habilidades liberou favor para você. José interpretava sonhos, e Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Gênesis 41, do 15 ao 16. Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei o maior que tu. Gênesis 41, do 39 ao 40. Número 27. A sua aparência influi no seu favor com os outros. Quando o rei viu Esther, ele estendeu o favor na direção dela. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Esther 5, do 1 ao 2. 28. Honrar seu chefe garante o favor de Deus. Vós, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor. E não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Seja servo, seja livre. Efésios 6, 5 ao 8. José achou graça aos seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Gênesis 39, 4. 29. O favor aumenta quando você impede uma tragédia ou resolve um problema para alguém. José evitou uma crise nacional pelo seu programa de alimentação. Na ilha, Paulo trouxe uma cura milagrosa ao pai de Públio. Número 30. Os presentes que revelam sincero agradecimento são como chaves destrancando o favor dos outros. O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. Provérbios 18, 16. 31. O favor muitas vezes emerge quando seus intercessores oram por você. Pedro experimentou isso. Ele estava na prisão, mas a igreja orou. Deus se envolveu. As portas da prisão se abriram. Pedro foi liberado. Leia Atos 12, 2.
32. Ser responsável e fiel garante o favor do seu chefe. Cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas os homens fiel, quem o acharás? Provérbios 26. Leia também Provérbios 28, 20. Atitude e protocolo decidem o fluxo do favor em sua vida. Agora vamos para o capítulo 4. Um dia de favor vale mais do que uma vida de labor. O favor é a milagrosa sala dourada. O favor é a maior colheita que você pode receber de Deus. 16 recompensas do favor. Vamos para a primeira. O favor pode terminar imediatamente uma tragédia na sua vida. José foi levado da prisão ao palácio de Faraó em um dia só. Leia Gênesis 41, 39 ao 40. Esther recebeu o favor do rei e salvou uma nação inteira. Número 2. O favor é muitas vezes a única saída do cativeiro das prisões. José sabia disso, ele pediu o favor do mordomo e um dia o favor chegou. Número 3. O favor pode trazer riquezas em um só dia. Ruth experimentou isso, assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. Ruth 4:13. A riqueza de Abraão foi transferida a Rebeca por Isaque em um só dia. Número 4. O favor pode silenciar um inimigo vitalício para sempre. Amã foi enforcado depois que o rei mostrou a Esther e a Mardoqueu um favor incomum. Número 5. O favor pode fazê-lo famoso em 24 horas. O rei escolheu Esther para ser sua rainha, fazendo com que ninguém se transformasse em rainha em um só dia. Leia Esther 2:16. Número 6. O favor pode multiplicar o seu dinheiro, ainda que você esteja passando pela pior tragédia financeira. Aconteceu com Jó, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Jó 42, 10 e 12. 7. O favor pode acelerar o horário da realização do seu propósito e destino. José se tornou primeiro-ministro em 24 meses, mesmo depois de uma falsa acusação. Número 8. O favor pode gerar acesso imediato a líderes e mentores incomuns. Daniel sabia disso. Daniel foi capaz de motivar e achar graça diante do líder enviado pelo rei para matar os sábios da Babilônia. Por isso, Daniel foi ter com um Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: Não mate os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Daniel 2:24. Daniel recebeu acesso imediato ao rei. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, ao qual fará saber o rei a interpretação. Daniel 2:25. O favor de Deus muitas vezes faz aumentar o favor com seus inimigos. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Provérbios 16:7. Número 10. O favor causa um fluxo de prosperidade e influência. E as tuas portas estarão abertas de contínuo. Nem de dia, nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações e conduzas com elas os seus reis. Isaías 60, versículo 11. Número 11. O favor pode causar a restauração imediata de tudo que Satanás roubou de você. Jó recebeu 2 vezes mais do que ele tinha antes. Davi teve o seu reinado restaurado. Abraão recebeu muitos presentes de Abimeleque. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: Eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos teus olhos. Gênesis 20, do 14 ao 15. Número 12. O favor pode fazer com que uma mulher estéril dê à luz um filho. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o teu nome. Porque eu hei
de abençoar, e hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, rei dos povos sairão dela. Gênesis 17, do 15 e 16. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu, e teve um filho, e disse, tirou-me Deus a minha vergonha. Gênesis 30, do 22 ao 23. Número 13. O favor é a credibilidade imediata sem o custo do tempo e do dinheiro. Número 14. O favor concede a proteção durante a tempestade da crítica. Número 15. O favor posiciona-se para cada colheita. Número 16. O favor produzirá mais do que uma vida de trabalho. Ruth era uma camponesa. Ela trabalhava duro. Ela suava, cansava-se, labutava e continuava pobre. Mas em um só dia, Boaz a aceitou como sua esposa. O favor moveu José da prisão ao palácio de Faraó durante um só dia. Nada é mais glorioso ou mais miraculoso. Nada mais pode gerar tanto êxtase como uma experiência de favor. O favor é o segredo e o sonho escondido de todo ser humano. Nós oramos, pressionamos e até imploramos por ele. O favor pode transformar uma tragédia em um triunfo em questão de instantes. Um dia de favor vale mais que uma vida de labor. Agora vamos ao capítulo 5. A gratidão sincera por um favor recebido garante o seu sucesso. Até os insensatos recebem uma medida de favor. Muitas vezes você recebe favor e nem percebe. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti e exultem eternamente, porquanto tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Está lá em Salmos 5, 11 e 12. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo o dia, e na sua justiça se exaltará, pois tu és a glória da tua força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder, porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel o nosso Rei. Salmos 89, do 15 ao 18. Pare por um momento. Identifique a fonte dominante de favor na sua vida. Você tem escrito cartas de apreciação para esta pessoa? Você tem semeado o favor na sua própria família? O que você não reconhece, você para de comemorar. O que você para de comemorar, você também para de recompensar. Tudo que não é recompensado sairá da sua vida. O favor que é comemorado se torna repetido e perpetuado. Examine a vida de Abigail. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse, sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no camelo, lhe falaram, dizendo, Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. 1 Samuel 25, do 35 ao 40. Observe os segredos de Ruth. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra. E disse-lhe, por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E disse ela, ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Ruth 2, 10 ao 13. Pergunte a si mesmo. Número 1. Quem são as 10 pessoas da minha lista que fizeram os maiores depósitos na minha vida? Número 2. Como tenho honrado esses que me mostraram favor? A gratidão sincera por um favor recebido garante o seu sucesso. Agora vamos ao capítulo 6. O favor pode cessar tão rápido quanto ele pode começar. Nunca menospreze o favor. O favor não é garantido, não é eterno, ele é um presente. Os israelitas experimentaram isso. Aí se levantou um que não conhecia José. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito.
porque não conheceram a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Êxodos 1, 7, 9 ao 11. O favor é frequentemente ignorado ou dado por certo. Quantas vezes alguém pagou uma refeição e ninguém realmente teve tempo de dizer obrigado? As crianças mal treinadas comem as refeições com alegria, mas ficam chateadas quando a mãe lhe pede para lavar a louça. 11 impedimentos de fluir o favor na sua vida. Vamos ao número 1. Quando você não valoriza o seu acesso aos conselhos sábios, o favor cessa. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Oséias 4:6. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Provérbios 1:5. Número 2. O rio do favor secará quando Deus notar a ganância. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Está lá em Malaquias 3, 8, 9. É uma tragédia, um absurdo e futilidade tentar liberar o favor sobre a família ou o indivíduo que Deus decidiu amaldiçoar por causa da sua ganância. Número 3. Quando a gratidão cessa, o favor cessa. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Em Romanos 1, 21. Número 4. Quando você deliberadamente ignorar uma instrução de Deus, o favor cessará. Saul ignorou as instruções de Samuel para destruir o rei Agag e todos os amalequitas. O favor parou. Saul foi removido do trono e Davi se tornou rei. Leia 1 Samuel 15, 19 ao 11 e o 26. 5. O fluir do favor cessará no momento em que você for dominado por uma atitude de arrogância ou autossuficiência. Quando Nabucodonosor zombou da autoridade de Deus por causa do seu sucesso incomum, Deus permitiu que ele viesse como uma besta no campo, até que a sua humildade retornasse. Leia Daniel 5, do 20 ao 21. Número 6. Qualquer lei diante de Deus que for ignorada ou quebrada impedirá a entrada do favor em sua vida. Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante dos vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu ponho o rosto contra vós, para mal e para desarraigar a Judá. Jeremias 44, do 10 ao 11. Número 7. Quando a oportunidade de resolver um problema é ignorada, o favor cessa. Você perderá o favor no momento em que ignorar um problema que é capaz de resolver para alguém e que foi chamado para tal. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? 1 João 3 ao 17. Número 8. Quando você segue maus conselhos, o favor cessa. Jeroboão seguiu um conselho errado, e o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. Ele falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. 1 Reis 12, 13 ao 14. A tragédia era inevitável. Número 9. Quando você se associa com pessoas erradas, o favor cessa. Os filhos de Coré foram destruídos com ele, e a terra abriu a sua boca e os tragou como as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda.
E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. Números 16, do 32 ao 33. Número 10. Quando você desonra seus pais, o favor cessa. O filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para quem o deu à luz. Provérbios 17, 25. O servo prudente dominará seu filho, que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. Provérbios 17, 2. Número 11. Quando você ignora os conselhos sábios, o favor cessa. Não quiseram os meus conselhos e desprezaram toda a minha repreensão. Provérbios 1, 30. O favor pode cessar tão rápido quanto ele pode começar. Vamos agora ao capítulo 7. Cada semente de favor que você planta marca uma colheita de favor no seu próprio futuro. Todos os dias nós temos oportunidade de semear o favor. O favor é uma semente que qualquer pessoa pode plantar na vida de outra. Você não precisa ser um gênio ou ter dinheiro ou ter habilidade rara para semear o favor, porque qualquer pessoa pode semear o amor, a atenção e o tempo. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Efésios 6, 8. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó 42, 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, nem vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Efésios 2, do 8 ao 10. Quando você plantar as sementes do favor consistentemente, ceifarás consistentemente da mesma colheita. As sementes erradas produzem colheitas erradas. As sementes de amor, paciência e perdão também crescerão na sua própria vida, quando elas forem plantadas com consistência. A colheita do favor é ceifada depois de um período de tempo. Mardoqueu foi comemorado anos depois que ele abortou a tentativa de assassinato do rei, porque Mardoqueu era grande na casa do rei e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Ester 9, 4. A sua disponibilidade em semear a favor é uma fotografia do seu coração agradecido. As pessoas agradecidas comemoram o favor e, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2, do 46 ao 47. Os agradecidos sabem que o favor é um presente que não pode ser exigido. Ester é um exemplo disso. E disse: se bem parecer ao rei, se eu achei graça perante ele, se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, e Agogita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Ester 8:5. As pessoas em comum sempre semeiam um favor em comum. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízos. Salmo 112:5. Davi semeou em Absalão, Abraão semeou em Ló, Jó semeou em Potifar. Homens em comum sempre semeiam favor em comum em mulheres incomuns. Boaz semeou na vida de Ruth. Leia Ruth 2, do 13 ao 14. Jesus semeou o perdão na vida de uma mulher adúltera, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? João 8, 10. Cada semente de favor que você planta marca uma colheita de favor no seu próprio futuro. E chegamos ao fim do livro de Mike Murdock.